Fala galera, tudo bem? Tô aqui com o José Delano que vai lutar no Contender Series, tudo bem, Delano? Tudo bem, graças a Deus. Delano, esse papo acho que é muito pra gente conhecer um pouco dos prospectos, o que que a gente pode esperar aí pra próxima fase do UFC, né? Você é um nome que vem sendo cogitado há muito tempo. Eu queria saber um pouquinho mais de você, né? Você é de Recife, Pernambuco. Me conta um pouquinho de como surgiu esse amor pelas artes marciais, como que você decidiu, tipo, pô, é agora que eu vou virar lutadora, é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi meio que improvável, né? Na verdade, eu comecei a fazer luta por questões de saúde. Tinha problema com obesidade na época, garoto, com 16 para 17, na verdade 15 para 16. Comecei a treinar, meu mestre viu que eu levava jeito, começou a me incentivar. Meus pais não levavam assim a ideia muito bem, né? Queria que eu estudasse e tudo mais. Mas aí eu fui desbravando aos poucos, evoluindo aos poucos, treinando cada vez mais, me dedicando e comecei a competir. Aí, competindo, eu vi que eu realmente gostava desse esporte, até que eu fiquei maior de idade e decidi viver realmente disso. Ainda treinei em Recife durante um tempo e depois, quando eu decidi tomar rumo do MMA mesmo como profissão, abdicar de tudo, faculdade, relacionamento, tudo. Aí eu decidi vir para o Rio de Janeiro, que na época tinha o Shoto Brasil como um dos maiores do Brasil na época. Hoje tem mais eventos, graças a Deus tem mais eventos, mas na Sim. época a porta de entrada ali para o UFC, visibilidade, era o Shoto Brasil. E o meu sonho era ser campeão de Shoto Brasil. Então eu vim para o Rio, desbravar por aqui. E em 3 anos de trabalho, se eu não me engano, foi 3 anos. Eu cheguei aqui em 2017. 2017 ou 2018. Agora a memória já Por não está aí, tão por boa. aí. Mas foi mais ou menos dois ou 3 anos de trabalho. E aí eu disputei o cinturão de Chotô. Fui campeão de Chotô. E aí foi quando eu comecei a ser reconhecido no MMA nacional, né? A partir do cinturão de Chotô. Aí em seguida veio o LFA, os cinturões do LFA. E chegamos agora no, vamos dizer assim, na porta, né? Estamos ali batendo na porta do UFC. Estamos aqui. A grande oportunidade, o sonho, né, de todo lutador é chegar no maior evento do mundo, que é o UFC. Pô, com certeza. Acho que olhando pra trás, e acho que você começou em 2014, né, no MMA profissional, há 11 anos. Foi, comecei em Quando 2014. você. Na real, eu comecei muito antes. É porque a gente fazia umas lutas clandestinas, Ah, que não ia, entrava em Sherdog, era loucura. Mas para profissionalizar mesmo foi em 2014. Desde então eu só lutei os eventos certinho. Mas já tinha feito muita luta e doida já. nesse, Papai do Céu me protegeu nesse muito. cartel clandestino aí, como é que tava a pontuação? Tava quanto? Ah, rapaz, ó, eu tinha feito mais de 20 lutas, a gente lutava Menino! muito, lutava 3, 4 vezes. Era, todo final de semana a gente ia lutar, eu lutava boxe, aí lutava MMA do nada, casava uma luta aleatória. A gente só ia para assistir um evento, aí casava a luta, aí a luta nem tinha vencedor, dava empate, saía lá todo arrebentado, não tinha peso, olhava pro shape assim, é tu, quer lutar com ele? Quer, vai, luta lá. Nossa. 500 conto, toma. Luta. Às vezes queria dar ingresso, às vezes quando era mais planejado. Mano, loucura. E eu só lutava por amor mesmo, não levava aquilo, tipo assim, vou ser profissional disso. Era garoto, só queria saber da emoção, da aventura. Estudava, aí queria depois fazer faculdade. E depois que eu vi que eu queria realmente viver disso, né? Trazer seriedade, treinamento, alimentação, tudo mais, eu só fazia por fazer. E ganhava por talento, por Papai do Céu abençoando ali pra eu não morrer. Lutava com os caras muito mais pesados do que eu. Nossa. Sempre gostei muito de comer, lutava gordinho, não batia peso, nem nada, era. Aí lutava com os caras gigantes, mas Papai do Céu protegeu demais nos interior. Aí, mas quando eu decidi seguir, eu digo, não, tem que profissionalizar, tem que fazer dieta, eu não entendia de dieta, comecei a estudar sobre também. E aí, graças a Deus, hoje estou num patamar, no nível realmente profissional, com a equipe por trás, psicólogo, fisioterapeuta, médicos, tudo mais, né? Nutricionista. E o que te motivava a lutar nessa época? Era tipo, ah, vamos pela empolgação, você ia com a galera, ia com o seu professor, como que era essa época, assim? De primeira era a adrenalina, né? É viciante, cara. Você entrar, saber lá que é só você e o cara e não tem pra onde correr, tem que sair na mão. É uma adrenalina que é única.
Então, de princípio, eu achava que era Uhum. isso, até eu ter minha primeira derrota. Ah, Inclusive, essa primeira derrota minha já foi pro profissional. Foi a primeira vez que eu perdi na minha vida, já estava valendo o Sherdog, inclusive. E aí a derrota me doeu pra caramba. E aí depois eu comecei a me questionar se eu realmente gostava do esporte ou se eu tava gostando da sensação da vitória. Comecei a me questionar, dei um tempo de lutar, só treinei, treinei. Aí fui inventar de lutar de novo em alguns eventos. Ganhei vários, voltou aquele sentimento gostoso. Aí fui lutar de novo, perdi uma luta. Num esquema feio que fizeram lá. Eu ia lutar com um cara, de repente mudaram o adversário na hora, me botaram para lutar com outro cara em outra categoria, eu tive que eita! perder peso na hora. Era um rolo. Minha filha, a gente lutava umas coisas muito doidas. Botava a gente. Usavam a minha academia na época para querer fazer Sherdog para os Sim. outros. Por isso que as minhas duas derrotas foram no Sherdog, porque a gente tava indo para perder. Era esse o intuito da academia. Aí quando viram, por exemplo, que eu ia lutar com um camarada, acharam que eu tinha mais chance de ganhar desse Uhum. cara. Aí trocaram, botaram o meu amigo para lutar com esse outro cara. No final das contas, eu e meu amigo a gente perdeu e foi a derrota pro Sherdog. Caraca. Aí começou a me doer no coração essas derrotas, porque eu comecei a ver que existia um ranking, que existia alguma coisa, e tava lá 0-2, José Delano, 0-2. Putz. Eu digo, rapaz, esse negócio, eu tô lutando aqui só e minhas vitórias não entram, e a minha derrota entra. Não, agora eu só vou lutar evento que me entre no Sherdog. Aí eu comecei a treinar, parei de lutar aleatoriamente, comecei a ver questão de peso, isso muito antes de querer vir pro Rio Sim. mesmo. Aí eu fiz uma luta profissional que ia pro Sherdog bonitinho. E aí eu digo, não, essa aí eu treinei bonitinho, isso aqui, finalizei no primeiro round. Aí ficou, eu vim pro Rio de Janeiro com cartel. Uma vitória, duas derrotas. E aí, foi bronca. Aí eu fiz uma luta aqui, ficou 2-2. E aí um amigo meu conseguiu provar um evento que a gente fez, uma dessas nossas clandestinas. Foi bem organizado, conseguiu provar um evento que a gente Que fez. valeu. Aí entrou uma vitória pra mim. Aí foi quando eu fiquei 3-2. Aí eu fiz uma festa que eu tava positivo e não sei o quê. Eu dei, eita, Agora cheguei sim. 1-2 aqui, agora eu tô 3-2. Aí foi fazendo várias vitórias dentro da BTT mesmo. Aí desde então foi tudo certinho, foi por aqui mesmo. E quando você foi pro Rio, já foi pra treinar na BTT mesmo? Já, porque assim, eu cortei muito da parte da minha história, mas eu morei aqui no Rio de Janeiro com os meus pais eram casados, de 2009 a 2013. E aí a gente teve problemas financeiros e problemas de família, Hum. inclusive. Meus pais não estavam mais se dando bem, se separaram. Então meu pai foi para Recife, minha mãe, a família dela é de Maceió, foi para Maceió. E aí somos três, né? Eu sou o mais velho, tenho mais dois irmãos. Eu e meu irmão do meio, a gente foi para Recife e o meu irmão menor foi para Maceió com a minha mãe. E aí eu comecei treinando aqui no Rio, treinei um ano e alguns meses, Muay Thai e Jiu-Jitsu, com o mestre Marcel Ferreira. Ele é um mestre muito conhecido, inclusive é Carson Grace também, e foi o mestre Murilo Bustamante quem deu a faixa preta, formou ele faixa Uhum. preta. Ele é até conhecido como o pai do berimbolo. Na época chamava até da posição de helicóptero. Tem alguns vídeos no YouTube. Ele foi head coach também na ATT durante o tempo. Hoje ele é um coach da ATT, tem uma filial da ATT nos Estados Unidos. Foi muito tempo também aqui da BTT. Então ele era o meu contato para a galera da Sim. BTT. Na época também o Geraldo Freitas, que é ex-UFC, também me dava aula. Na época ele também não era nada, estava começando a caminhada. Ele me dava aula e também treinava na BTT. Na BTT no auge, né? Aquela galera, Nilton Vieira, Vitor Belfort, que era Nossa. os top mesmo da época, era a BTT no auge dela. Ricardo Arona, a galera tudo lutando UFC, um monte de coisa. Depois que houve um racha lá, né? O pessoal saiu, porque, enfim, não é essa a situação. Mas esse era o contato que eu tinha aqui no Rio de Janeiro da BTT. Então, fui para Recife, passei 4 ou 5 anos em Uhum. Recife, estudando e treinando. Quando eu decidi, não, vou me embora para o Rio. Mas quem me incentivou a vir para o Rio foi o meu tio por parte de. Ele é cunhado da minha mãe. Ele começou a me perturbar: tu não quer ser lutador? Não sei o que. Eu digo: tio, eu até quero, mas eu não tenho como. Aqui em Recife não dá certo, só se eu fosse pro Rio. Se eu comprar tua passagem, tu vai? Eu digo: eu vou, tio. Tu Olha. vai comprar? Compro. Só fala com teu pai antes que eu não quero passar por cima dele, não sei o que. Eu digo: pai, tu deixa. Eu e ele, tu devia ter ido há muito tempo. Eu digo: então vamos embora. Tio, me dá a passagem. Aí meu tio me deu a passagem. Um ou outro familiar foi dando 200, 300 reais. Eu consegui juntar uns 900 conto. Aí vim com a passagem de vinda e 900 conto. Aqui no Rio eu tenho família,
por parte de mãe, a tia da minha mãe, irmã da minha avó. Olha. Aí ela me acolheu, foi, ela me acolheu, eu passei um mesinho na casa dela, aí fiz uma luta, dia 1º de abril, ganhei a luta por nocaute técnico, e aí logo em seguida eu já consegui um trabalho por aqui, fiquei dando aula, como se fosse terceirizado de personal. Eu dava aula para um professor, Ah, e ele me pagava, e aí eu já consegui me sustentar aqui. E aí esses anos que eu passei no Rio, eu fiz muita amizade também na escola. E aí esses amigos meus também compraram o meu sonho. Um deles morava num quarto, numa república, né? Ele falou, irmão, vem morar aqui. Que eu tava precisando sair da casa dos meus tios, que eu não tinha informado a eles que eu ia que vir pra era de ficar. Eu vez. tinha dito que ia passar um mês. É. Aí comecei a incomodar um pouco eles lá, e aí eu entendi, eu não, tia, se preocupa não, corre o meu lugar pra ficar e tal. No final eles até disseram, não, pô, pode ficar aqui. Eu, não, tio, não quero incomodar, já fiquei demais, fiquei 2 meses lá. Nossa. Empurrei mais um mês ainda. Aí meu amigo me acolheu, eu fiquei aqui morando no quarto dele de favor, ele nem me cobrava não. Aí um mês ou outro sobrava um dinheiro a mais, eu dava uma grana a mais pra ele, a gente trabalhava junto de garçom também. Foi loucura mesmo, foi indo. E aí, no final das contas, foi dando certo na BTT e tô lá até hoje, graças a Deus. Cara, que loucura. Teve um momento assim que você pensou em desistir nessa trajetória toda, e você falou, putz, eu não sei se é isso, porque muito perrengue, né? Você passou por muita coisa. Só de lembrar, até me arrepio. Eu pensava todo santo dia em desistir. Eu acordava, era 4 horas da manhã, eu tinha que dar aula às 5 da manhã na Nossa. Lagoa. E eu ia dormir geralmente muito tarde, porque eu tinha que dar as aulas, treinar, tinha que dar mais aula à noite. Cara, eu chegava tipo 8, 9 horas da noite, tinha que tomar banho rápido, comer para acordar 4 da manhã. E aí a juventude ajuda pra caramba. Eu tava com, na época, 22 anos, então eu podia dormir 4 horas, Tava tudo 5 bem. horas, tava um aço. Tava um aço no dia seguinte, não mudava em nada. Só que o espírito sentia, a alma sentia. E aí eu acordava de manhã, olhava pro lado, via o meu amigo dormindo. Eu dizia, caraca, irmão, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sou de família pobre, humilde. Minha família sempre teve condição de me dar educação e tudo mais. Fora nos últimos anos, né, porque deu problema financeiro, mas a minha família em si é uma família que teve uma condição boa. Então eu sempre tive educação. E se eu quisesse, eu dizia, não, vou largar isso aqui e vou morar com a minha família e tá ótimo. Minha avó mora bem pra caramba, beira-mar lá de Maceió, minha família toda me dá uma estrutura. Então, assim, eu tava escolhendo passar por aquilo e por muitas vezes eu dizia, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu posso voltar. E a única coisa que me sustentava mesmo era Deus nas minhas orações. Eu dizia, Deus, o Senhor sabe do meu sonho, o Senhor sabe que eu não tô aqui para brincadeira, eu sozinho não consigo. Só consigo se o Senhor me sustentar. Fazia minha oração, olhava no espelho, dava 2 tapão na cara, isso aqui é para Deus, é por Deus, Deus está comigo. E aí ia-me embora pro dia e sorrindo maravilhas o dia todo, sorrindo, dando aula, sorrindo, alegre, mas toda vez de manhã eu pensava em desistir. Assim que eu acordava quebrado, cheio de dor, com sono, olho ardendo, jogava água, olho ardendo. Nesse momento eu pensava em desistir. Quando parou mesmo esses sentimentos de desistir, foi quando a gente conseguiu se mudar para um apartamento nosso, que a gente já estava com a condição financeira mais Uhum. tranquila. Aí eu já não estava precisando acordar desesperadamente para dar aula. Eu dava 1 ou 2 aulas minhas mesmo, e aí eu conseguia me sustentar o resto treinando. Aí fiquei uma vida mais plena, bem mais tranquilo, treinava até mais e conseguia dormir. E aí eu conseguia ficar mais tranquilo com a mente. Já estava estabilizado, o pior já tinha passado. Mas acho que ali nos 4 ou 5 meses iniciais do ano, primeiro semestre, foi ralado demais, velho. Foi Deus me provando. Tu quer mesmo isso, filho? Vamos ver se tu vai passar aqui pela tribulação. Aí eu passei. Caraca. E graças a Deus eu tô aí. Nossa, que Foi, loucura. E de pensar assim, que você tinha uma estrutura familiar, né? Então, foi uma decisão totalmente sua de passar por tudo isso que você passou, até sim. começar a colher os frutos mesmo, né? Assim, muitas vezes a gente vê, pô, muitos atletas não têm condição. E aí, tipo, essa é a única forma de tentar sobreviver. E você até cogitou fazer faculdade e tudo. Se você fosse fazer, você faria de quê faculdade? Você chegou a pensar na época assim? Eu fiz a Ah, você faculdade ainda, fez! eu tava cursando, tava fazendo, só não terminei, eu tava cursando educação física. Ah, Modéstia à parte, eu era muito bom na faculdade, muito bem. Só que eu ficava pensando, sim, eu vou terminar isso aqui, vou ser o quê? Não tô querendo dizer que não é uma profissão sim. boa, mas não era aquilo que eu queria. Eu não queria estar em academia, ou personal, ou até ser, por exemplo, professor, criar artigo científico. Nada na área da educação física em si me enchia os olhos de eu dizer, eu quero passar o resto da minha vida Uhum. fazendo isso. Eu gosto do assunto, gosto de estudar saúde e tudo.
Até hoje eu estudo de forma informal, mas eu dizia, não quero isso pra minha vida não, eu quero ser lutador. Aí, se caso não der certo como lutador, eu já pensava, vou ser professor, eu gosto de luta, eu gosto desse meio. E aí, o plano B, né? O gostosinho era professor mesmo, mas o que eu queria era ser lutador. E eu tava largando tudo pra isso. Nossa. E graças a Deus tem dado Tem certo. dado certo. Eu queria relembrar um pouco que você falou do Murilo Bustamante. Ele teve no seu corner algumas vezes, né? Como que é a relação, assim, pô, um cara que é uma lenda, que fez história e ter esse contato tão próximo, assim? Então, aqui no Rio, cara, é muito comum a gente dar de cara com um monte de gente famosa na rua. Eu vim de Recife, em Recife não era comum. Só que eu já vinha na mente, não, pô, no Rio todo mundo é um monte de gente famosa e tal. Aí eu entrei na academia, eu vi o Murilo, eu jogava com o mestre Murilo no videogame, pô, no UFC 3, no Pride e tal, usava as finalizações que ele matava todo mundo. Aí eu era, caraca, o mestre Murilo tem que postura, pô. Se acalma, não vai tietar o mestre. Ah, fica na moral, opa, mestre, mano. E ele ficava só rodeando. Ele nunca, ele na verdade, no início, quando eu cheguei na BTT, eu cheguei na nova geração. Teve um racha na BTT com algumas decepções e o mestre Murilo se sentiu muito decepcionado com a equipe de Uhum. MMA e parou de ter MMA na equipe da BTT principal. Ficou aí uns anos sem equipe, porque o Murilo tinha se decepcionado, não quero trabalhar mais com atleta e tal. E aí, quando veio alguns professores, o mestre Ricardinho e o mestre Vitor Pimenta. O mestre Ricardinho é o nosso coach de Muay Thai e o mestre Vitor Pimenta é o nosso head coach. É o dono da equipe de MMA. É o Uhum. cabeça. O mestre Vitor Cabeçudo, que tá no meu corner. Aí eles disseram que eu tomava a frente. Aí o mestre Murilo deixou. E mais, o mestre Murilo deixou sem muita esperança. Uhum. Aí ele ficava ali olhando, porque ele dava aula de jiu-jitsu antes do treino, ficava ali olhando, ele começou a ver que toda a equipe ali estava realmente engajada, que a gente não estava ali de safadeza. E aí, com o tempo, ele começou a pedir licença para o Vitor para dar uma aula ou outra, para mostrar para a gente uma posição. E o mestre Vitor, pô, sempre vai deixar o mestre Murilo trabalhar ali, porque foi ele que ensinou tudo que o Vitor sabe. E aí, nesse meio do caminho, muitas vezes ele estava inserido. Por exemplo, a primeira vez que o mestre Murilo fez o meu corner foi na minha estreia, não, foi no meu cinturão de Chotô. Meu cinturão de Chotô. E ele fez 2 semanas de camp Ah, que comigo, me legal. ajudando, porque o mestre Vitor tinha ido para o México para fazer corner da Beto Corrêa na época. Então ele já estava inserido com a gente no MMA. E aí, no primeiro momento, ele não foi um bom corner, de primeiro, comigo. Porque ele não me conhecia muito bem como Aham. pessoa. Então ele às vezes estava querendo me motivar, ele só fazia me xingar. Faz, tu quer? Faz isso, vou falar palavrão aqui, mas ele só fazia me xingar, não sei o que, faz isso. Aí eu olhava assim pro mestre, aí depois eu olhava pro Vitor. Aí o Vitor, como me conhecia melhor, sabe que eu sou um cara mais racional, mais calmo, não sou emotivo. Olha, você perdeu o primeiro round, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Sim, senhor. Aí ele, não deixa esse cara te esgrimar, não, ô FDP, não sei o que, era eu. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí entrou, aí, enfim, ganhei a luta. Aí a segunda vez que ele fez meu corner foi lá em Denver. Aí o Vitor chegou pra ele e falou: "Ó, mestre, o Delano gosta de que você fale mais calmo, não precisa se exaltar, querendo motivar. Pode falar calmo." Meu irmão, foi diferencial demais ter ele Olha, ali no meu corner. Diferencial. Ele me ensinou uma posição nos backstage, que a gente caiu na posição lá e eu apliquei a posição. caramba. No corner ele falou: ó, ali na grade, põe a mão aqui, dá esse giro. Quando você virar, não sai andando, não. Põe a mão e taco direto que vai entrar, porque eu tava saindo na luta de Denver e saindo, correndo mesmo da Uhum. distância. Mas ele falou: não, dá para tu deixar uma mão ali. Aí eu comecei a fazer, deixar a mão. Então ele me ajudou muito no corner em Denver, já foi o principal. E outro que foi, eu acho que foi o ponto-chave, foi meu terceiro corner que ele fez, que foi aqui no Rio, contra o argentino, o Alan Vidalba. Eu estava muito nervoso, porque tinham colocado na minha cabeça que eu tinha que nocautear Hum. para poder ir para o contender no mesmo ano, para poder dar um. E o meu amigo, na luta anterior, tinha nocauteado o Felipe Herculano, tinha nocauteado o primeiro round lindo. Então veio uma pressão sobre mim e eu acho que ele sentiu. Aí ele chegou para mim e falou: ó, Delano, faz o teu jogo, você é um cara que é estratégico, não precisa ficar agoniado para nocautear. O nocaute vai vir no momento que você achar, confia no teu tato. Pô, aquilo me deu tirou um peso, tá Uhum. ligado, das minhas costas. Que eu disse, pô, se o mestre tá me dando essa carta branca, quem sou eu para ficar me cobrando isso? O mestre tá dizendo que eu posso ir no meu tempo, eu vou no meu tempo.
E aconteceu que eu acertei o golpe nele, faltando 10 segundos eu finalizei. Nossa. Tipo assim, no primeiro round, faltando 10 segundos, eu já tava no pescoço do cara, que foi por causa de uma mão que eu coloquei, eu considero nocaute. Sempre eu visualizo como se fosse Foi nocaute. a porta Que o de cara tava entrada tão ali. grog, sim, que o cara tava tão grog que não precisava nem de um jiu-jitsu de outro mundo pra pegar ali, que ele tava em outro mundo Aham. já. E aí foi outro corner que o Mestre Murilo foi cirúrgico comigo. Que eu me lembro bem dessas duas situações, em Denver e aqui no Rio. Agora o primeiro corner foi desastre. Esse daí não foi nada do que você esperava. Esse foi bom pra aprender, foi experiência. É. Pô, ter o mestre ali no corner é ótimo. Eu acho que não tá funcionando muito, não. É porque cada um tem um estilo, né? Eu sou um cara que gosta de ouvir mais Sim. inteligência, mais calma, ó, tá perdendo, não gosto que minta pra mim, chega pra Tá mim, ó, aí, ganhando. tá Aham. ganhando, e motivar, é pela tua família. Não, eu gosto da mesma coisa calma. Ali eu tô zero emoção, não tô feliz, eu não tô triste, ali eu tô trabalhando, irmão. O que é que eu tenho que fazer? Vai buscar aqui, vai fazer aquilo, se senhor, não senhor, a estratégia deu ruim, vamos por tudo ou nada, como aconteceu quando eu perdi pro Gabriel Sim. Santos. Fui por tudo ou nada. Fui nocauteado, Uhum. Brasil. Podia ser ele nocauteado, mas foi eu. E aí é assim, eu gosto de coisa racional ali no corner. Muito bom. Cara, e você fez 7 lutas principais ali no LFA, né? Que querendo ou não, é uma porta de entrada pro contender também. Muita gente dali vai pro UFC direto, inclusive, né? Sim. Pra você, foi uma pressão tá fazendo a luta principal ali, carregar seu nome de luta principal do LFA ou não? Não, na verdade eu não senti essa pressão. A minha primeira luta principal no LFA, eu fiz principal mesmo, com o meu nome no evento, eu fiz três, se eu não me engano. Foram três Uhum. cinturões. Eu fiz co-principal duas vezes. Duas ou três, agora eu não me lembro se em Recife foi. Não, Recife não foi co-principal, não. Recife foi a Aham. terceira. Tinha dois em cima da minha. Mas eu sempre estava ali no card principal, né? Essa questão. A que eu senti mais pressão mesmo em cima foi a primeira, contra o Uhum. Jonas. Eu de primeiro, caramba, vou fazer a luta principal, só ia lutar um ali no Gabriel Santos. Só que o que me ajudou a justamente tirar essa pressão de cima de mim foi eu saber que as pessoas estavam me menosprezando Uhum. na época. Porque o Jonas Bilharinho, pô, artista marcial Já absurdo, tava no tinha hype, acabado de né? executar. Pô, tinha nocauteado, vencido o Contender Ah, Series. E sim. com um dos nocautes, a gente pode dizer o mais bonito da história aí do Que não foi Contender, contratado, até agora. inclusive, né? E não foi contratado, entendeu? O Dana White até, o pessoal comenta que ele demonstrou um pouco de arrependimento depois. O cara não tava no dia bom, o Dana White não gostou lá, enfim. Acontece. Aconteceu. Então, então assim, a pressão em si não era mais em cima de mim. Outra coisa que me deixou muito tranquilo, na época o meu empresário era o Lucas Luctus, ele foi cirúrgico. Ele disse, não, o Delano aceita lutar, mas vocês vão ter que dar mais três lutas para ele aí. Uhum. Ou seja, até o Lucas tava meio assim, pô, o Delano vai acabar perdendo essa luta, pegou de fora o cara muito mais experiente que ele e tal. Mas ele vai ter direito a outra luta, então não era tipo assim, eu precisava ganhar para continuar dentro do LFA. Porque eu tinha batido no teto, eu tinha lutado o Chotô, tinha sido campeão. Você defender o cinturão do Chotô não é que não seja pô, algo que não seja interessante. Mas eu pensava, tá, eu vou lutar contra um cara, defender o cinturão do Chotô, um cara que é tão bom quanto eu, luta duríssima, e se eu vencer o cara, não é garantia de que eu vou, por exemplo, pro Sim. UFC. O cara que vem de baixo para conquistar o cinturão, ele vem com muito mais garra, muito mais vontade. E eu, qual seria a minha motivação? Eu vou entrar no UFC? Não, não vou. Então, Já naturalmente, eu relaxa tenho um que pouco, criar na né? minha cabeça, relaxa. Aquele camarada que diz que não, eu dou valor para ele. Mas eu, ser humano normal, eu não ouvia motivação para lutar. Claro que se eu precisasse, eu ia ter que lutar. Mas eu tinha dito, não, vamos segurar um ano aí, se aparecer coisa melhor, a gente vai ter que Sim. lutar. E aí, Brasil, ganhar ou perder é consequência do nosso treinamento. Mas não, apareceu a luta e, além da luta, já me garantiu outras três dentro do evento. Então, assim, tirou toda a pressão de cima de mim. O meu compromisso não era mais vencer, porque senão eu não ia ter mais luta. Então eu tinha que vencer ali só por questão de Uhum. honra, porque tinham me colocado, cara, de um jeito. Não estou dizendo que foi culpa de ninguém, mas ninguém nem falava meu nome. Parecia que o Jonas ia lutar com alguém. Vai lutar, vai nocautear alguém. Ah, já O era prazo como era esse. vencido já. E vai. Já era como vencido, cara. E isso que eu achei o errado de toda a equipe do Jonas, porque colocaram isso na cabeça Uhum. dele. Colocaram. Porque chegou lá na hora, ele se assustou. Eu acho que ele só acordou mesmo para sair na porrada comigo,
no final do terceiro ou do quarto, que aí começou a ficar eu e ele saindo na mão, ninguém queria saber se ia ganhar ou perder. Mas eu acho que o primeiro e o segundo round ele estava assustado, como eu não respeitei ele, como eu fui para cima dele e ele não conseguiu espaço. Aí ele foi acordando para a luta. Então eu acho que isso foi muito culpa dos corner dele na época e tal. Ele até comentou isso comigo outra vez. A gente tomou uma cerveja junto em Recife. Ele disse que ele não tá comigo de novo e não sei o que. Eu disse, irmão, esquece essa parada. Já A foi, gente já. agora é amigo, já foi. Ele, não, a gente vai lutar no UFC. Eu digo, se a gente for brigar por um cinturão, um dia a gente luta, a gente não vai mais lutar. Aí acabou que agora a gente é até da mesma equipe de Olha empresariado. só. A gente não vai mais lutar mesmo. A gente é amigo já, graças a Deus, mas eu falei com ele naquela época, a gente já discutiu sobre isso. E ele, a gente fala os pontos, ele fala os dele, eu falo os meus, né? Que a gente ainda é meio que um rival, uma rivalidade, Ficou assim, aquela amigo, mas coisinha rival. ali, né? Fica, pô, a gente saiu na mão, mas eu amo ele, ele me ama, a gente tá tudo em casa. Mas o maior peso foi essa luta, cara, principal. Assim, a mais importância. Depois disso, eu tava tranquilo, lutei em Denver principal, tranquilo, já tinha feito meu nome, já não tinha que provar mais nada pra ninguém, tava performando, então foi muito Ah, na tranquilo, verdade, no eu queria até geral. corrigir que foram 7 lutas no LFA, 4 lutas principais, na verdade, né? É, todas no card principal, mas acho que foram quatro. Não, Três três no principais. principal. Foram os três Uhum. cinturões. Ganhei dois, mas não consegui bater o peso na época. E perdi um pro Gabriel Santos, que hoje tá no Sim. UFC. Brabíssimo, inclusive. Inclusive, pensando num futuro, assim, você pensa numa revanche com ele, porque a gente falou de revanche aí, mas essa é uma luta que pesou pra você, assim, a É, derrota, porque querendo ou não, acho que ali quem vencesse já estaria de olho ali pra ir pro UFC, né? era. Eu vou ser bem sincero, hoje é fácil falar. Eu falar isso porque passou muito tempo já. Mas eu não merecia ir pro UFC naquela época. Eu não tinha estrutura, digo, de equipe que eu tenho hoje, de questão de psicólogo, nutricionista, a equipe estruturada, coaches de boxe, de jiu-jitsu e tudo, eu não tinha. Provavelmente, se eu tivesse entrado, talvez eu não conseguisse me sustentar lá Uhum. dentro com o nível, né? Sim, Porque entrar é difícil, se mais manter ainda, é mais difícil ainda. é verdade. Então, e nem estrutura mental na época para entrar. Eu tinha me afastado muito de Deus naquela época, estava seguindo meus próprios meios, meu próprio entendimento de vida, do mundo e estava perdido em muitas questões. Para ter noção, na época, eu perdi a luta. Foi quando eu acordei para a vida. Eu disse, meu irmão, tá tudo errado na minha vida, vou mudar tudo. Aí eu saí demitindo, né? Assim, pessoas da minha Sim. vida que estavam me atrasando. Comecei a tomar uma postura de quem realmente deveria ser um campeão. Eu digo, você não merecia ser campeão. Você vai ter que tomar. Você não ganhou o cinturão porque você não merecia. O Gabriel merecia mais que você. Ele merecia estar lá dentro, por isso que ele está lá dentro. Eu não tenho raiva do Gabriel nunca. Ele foi muito respeitoso comigo o tempo todo e foi e é comigo até hoje. Ele fala comigo direto, me motiva, falando assim: "Tô te esperando Uhum. aqui. Pode vir". Aí eu comento lá, ele bota uma assinatura de contrato como se eu fosse para lá. Se eu tivesse que ter uma revanche com ele, seria porque a gente vai bater lá em cima por questões de entrar, por exemplo, um title Sim. shot ou algo do tipo. Não gostaria, e meu coração é esse, de lutar com um brasileiro nenhum. Inclusive, o último brasileiro que eu lutei foi o Fabrício Soares. Depois dessa luta, eu falei com meus empresários. Falei, cara, se vocês puderem, não que eu queira escolher, mas bota internacional, bota qualquer outro país, eu não quero mais lutar com o brasileiro. Porque já estava gerando em mim o sentimento de, cara, aquele cara do outro lado tá lutando as mesmas guerras que eu lutei, pô. Às vezes até pior das guerras que eu lutei. E a gente brasileiro, mano, a gente sabe que a gente tá É. sofrendo aqui em relação a governo, em relação a tudo. Então, assim, eu tive muita sorte de ter pessoas em volta, de eu ter uma condição financeira. Muitos que estão ali lutando comigo não Uhum. tiveram. E aquilo ali é literalmente ele ter que matar ali o camarada para, por exemplo, botar comida na boca da família dele. E se eu ficar pensando nisso demais, eu não É. consigo lutar com o cara. Então, teve determinadas lutas que foram muito no meu coração, que eu tive que transformar. Uma foi contra o Jair Jesuíno, que eu gostei do cara desde o início. A mãe dele, para ter noção, depois da luta, a mãe dele veio falar comigo, me agradecer pela forma que eu tratei ele. Eu nocauteei ele, foi o nocaute mais brutal que eu tenho aqui na minha Nossa. carreira, que eu dei uma joelhada nele e saí marretando ele depois de nocauteado, para você ver que eu me transformei na luta Sim. mesmo. Não precisava mais ter batido nele. Ah, Mas no eu fui lá para momento da luta finalizar também, né? foi porque eu tive que canalizar muito a energia de que aquele cara era um obstáculo absurdo na minha família.
Entendeu? Eu tive que canalizar, mas eu gostei dele como pessoa. E o Fabrício Soares também gostei dele como pessoa. E a atmosfera era parecida com o que foi do Jonas, o povo dizendo que eu já ia nocautear, que eu não sei o quê. E aí eu fiquei me colocando no lugar dele. Eu disse, pô, mano, essa aqui é uma oportunidade da vida do cara. O pessoal tá menosprezando ele. Eu vou tratar ele com o máximo de respeito que eu posso, que é demonstrando 100% das minhas habilidades. E foi isso que eu me sustentei. Uhum. Não, eu vou mostrar pra ele que eu respeito ele entregando 100%. E ele ficou até o terceiro round comigo, saindo na mão de igual para igual, não arregou e eu entreguei 100%. No final, eu agradeci ele pela performance, mas eu pedi para que não botassem mais brasileiro. Então, se eu puder no UFC escolher, eu diria para não lutar com o brasileiro. Não quero lutar com o brasileiro, quero lutar com qualquer outra nacionalidade, daguestanês, americano, europeu, qualquer coisa, menos brasileiro. Só se for de necessidade, extrema necessidade. Aí não tem muito o que escolher. É meu trabalho, é o trabalho do cara também e Brasil. Vamos para cima. É, e no UFC isso acaba acontecendo com bastante frequência, né? A gente vê muito antes de chegar lá, Acontece. indo lá no topo, as lutas entre brasileiros, muitas vezes dois prospectos, né? Acaba acontecendo É, bastante, né? Falando um pouquinho sobre essa expectativa para lutar no Contender, né? Você vai ter ali Dana White, todos os matchmakers ali de olho em você. Como que você se vê fazendo essa luta no Contender? cara, eu tô muito feliz. De verdade, eu tô radiante. Tá o mundo colorido pra caramba, tudo tá alegre na minha vida. Eu não vejo. Eu só me vejo me divertindo ali, cara. Só me vejo me divertindo. O trabalho árduo e duro vai começar mesmo a partir do dia primeiro. Eu tô bem relaxado, tô treinando tranquilo, sem pressão, sem compromisso. Ainda tô comendo de tudo, tô tranquilo com relação à dieta e tudo. A partir da semana que vem mesmo é que vai começar a tensão, né? Uhum. Em relação ao camp. Mas toda a luta, cara, eu acho aquele momento pra mim é o mais tranquilo. É um momento que eu não preciso me segurar, que é só me soltar, só me divertir. E eu tô muito ansioso no bom sentido de chegar lá e performar. Agora, o que mais pega mesmo, que precisa se concentrar é no processo. Daqui pra lá, que são as batalhas que a gente passa, de tá com dor, ou arrumar uma lesãozinha pequenininha ali que te impeça de fazer uma coisa ou outra, porque levou um murro aqui que dói o braço, vai fazer outra coisa, fisioterapia. Então, o processo é mais, me preocupa mais do que a luta em si. A luta ali é só diversão, bater o peso, tudo. Então, essa é a mais dificuldade. Lutar ali, vou estar tranquilão, vou performar. Tô prometendo aí para meus amigos, meus alunos, que vai ser. Vou entregar todas as ferramentas. Tudo que eu sei fazer, eu vou jogar lá dentro. Chute voador, giratório, jiu-jitsu, queda. Tudo que eu sei, eu vou tentar fazer lá para o Dana White gostar de mim. A vitória vai vir, se vier, vai ser como consequência de um trabalho duro. Assim como talvez o meu adversário também já está treinando e tudo mais. Se ele vencer é porque ele mereceu mais do que eu também. E por isso que eu me preocupo mais com o processo do que com o resultado em si. O resultado é tudo consequência do agora mesmo. E você falou de estrutura, né? Você tinha falado que tinha uma estrutura e agora a gente falando sobre esse processo, né? Você tem nutricionista, tem físio. Me fala um pouco do quem é a sua equipe que tá por trás aí de tudo, né? Porque a gente sabe que não é só o lutador, né? Além do time, de Não, fato, né? Tem que ter um profissional que te acompanhe ali na nutrição, tem que ter um físio. Me conta um pouquinho sobre esse entorno. eu gosto muito de anime, então eu faço uma analogia com o bando de piratas do Luffy. É como se fosse assim, a tripulação do Luffy tem o objetivo de tornar o Luffy o rei dos piratas. Diria eu sou o Luffy, então eles têm o objetivo de me tornar o rei dos piratas. E sem eles eu não conseguiria também. Então eu tenho o fisioterapeuta, que é o Felipe Maia, que está comigo desde o cinturão de Chotô. Esse cara é incrível. Foi ele, inclusive, que me levou, me fez voltar para Cristo, que eu estava afastado. E aí a gente caminha junto, meu discipulador também. E aí eu tenho o meu nutricionista, que é o Andriel Caruso, tá ficando muito famoso agora ele. Ele é do meio do bodybuilder. Eu sou o único lutador dele. Legal. E ele me ajuda muito. Ele começou a me ajudar depois da derrota do Gabriel Santos. Foi ele quem me ajudou. Eu tô conseguindo bater o peso cada vez mais fácil e performando, recuperando cada vez melhor. E a gente já fez 3 lutas juntos e tá só melhorando, cada vez mais performando, e isso é visto como resultado nas minhas lutas, o quanto eu tô chegando bem fisicamente. O Andriel como meu nutricionista, o Felipe Maia como meu fisioterapeuta, meu preparador físico é o mesmo desde que eu cheguei aqui no Rio, é o mestre Osvaldo, ele também é do Karatê,
Ele é o meu preparador físico, formado em educação física. Meu psicólogo, Luiz Augusto, ele mora lá no Piauí, a gente faz por videochamada. Também é um cara sensacional. Ele é quem me deixa com a mente tranquila, né? A mente convicta, focada naquilo que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Tem o meu primo como médico também, me ajuda pra caramba. Tenho vários primos médicos que me ajudam. Meu irmão também tá fazendo Que medicina também, legal. me ajuda. Tem os médicos da BTT também. Tem o oftalmologista, que é o Demian. De coach de luta em si, eu tenho um mestre de boxe específico, Marcelinho, que me ajuda. Tenho três coaches de Muay Thai, que cada um tem um estilo próprio. Aí, dependendo da luta que eu acho que vai se adaptar melhor, eu pego. É o Maico, o Pelezinho e o mestre Ricardinho. Eles que me ajudam no Muay Thai. De Jiu-Jitsu e Grappling, eu tenho um professor à parte, além dos professores da BTT, que é o mestre Juliano Leon. Ele chama, é o tio do judô. Ele dá aula para crianças, mas o bicho é brabo. Ele é o head coach da Aliança aqui do Rio de Janeiro, na parte de Que competidores. legal. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, e ele faz também sumô, luta campeonato brasileiro de sumô. E ele tem um estilo de grappling único, ele chama de hidranjutsu, que é como se fosse a água, ele flui. E aí ele me ensina muita coisa legal pro MMA e ele tem aumentado, melhorado muito o meu jogo. De wrestling é o Jaúde, mestre Antoine Jaúde. Ele é descendente de libanês, o mestre. E ele, seleção olímpica aí, durante muito tempo de wrestling, casca grossíssima. E no jiu-jitsu fica por conta do Nogi, né? Basicamente, não o jiu-jitsu de pano, o Nogi fica basicamente por conta do Vitor, que ele mistura um dia específico de Nogi e outro dia mais MMA, mais voltado para MMA, trabalho de chão e tudo mais. Então, a equipe multidisciplinar tá um aço, Luiz, psicólogo, Maia, fisioterapia, Demian, oftalmologista, que às vezes eu preciso fazer exame de olho. Os outros médicos também que eu tenho, meu nutricionista Andriel, uma equipe boa. E também nos meus coaches principais, assim, que mais me auxiliam, são esses. Além do mestre Murilo, que também está sempre ali, preocupado agora pra caramba também com outras coisas, já que eu vou representar a BTT, voltar, né? Botar a BTT dentro do Sim. UFC, talvez também está se preocupando comigo, perguntando se eu estou bem, se estou precisando de alguma coisa e tudo mais. Então, tem todo o apoio dos professores, além desses que me ajudam em particular, entendeu? Cara, muito bom. Nossa, uma equipe completa aí pra fazer tudo dar Pô, certo. cara, E eu quero saber de estudo com relação ao seu adversário. O que que você tem estudado? Me fala um pouquinho como você acha que vai ser essa luta. eu não me preocupo exatamente com quem eu vou lutar. Não no sentido de lasque-se o outro lado, não. Eu me preocupo primeiro comigo. O que é que eu preciso melhorar? Então, porque, por exemplo, imagina se toda vez eu fizesse o camp inteiro baseado no jogo do camarada. Vamos lá, o cara é do alto, vamos dizer. Eu vou treinar o alto a vida toda ali. Se eu lutar com 10 cabas do alto, eu só vou treinar alto os 10 camp e o chão. Uhum, Então eu não paro o meu treinamento geral. O meu treinamento geral continua o mesmo. O que muda em si é ali nas últimas semanas, sei lá, 3 ou 4 semanas para a luta, focar uma estratégia. E aí é mais na sexta-feira que a gente vai fazer o sparring, propriamente dito, que é o que eu vou fazer na luta. E aí focar em como eu vou fazer o meu sparring. Ah, Delano, eu quero que você foque em trabalhar golpe reto e não cair. Eu quero que você foque em derrubar. Eu quero que você foque em, enfim, colar na distância. Ali é que a gente trabalha especificamente em cima de alguma estratégia de luta. Mas o camp em si é ralado todo dia. É treino de grade, é treino de chão, é treino específico de alto. Não muda esse sentido. A gente precisa melhorar nisso. Até porque eu não sei o que o camarada vai vir do outro lado. Às vezes o cara lutou a vida toda, por exemplo, nocauteou o primeiro round, 10 lutas que ele fez. Nocauteou todo o primeiro round. O que é que eu vou esperar desse cara? O nocaute? Chega lá e ele me derruba. uhum. Ah, eu não treinei chão porque ele só tem nocaute. Não tem essa, MMA. Ele pode chegar lá e me surpreender com alguma coisa. Todo mundo sabe que eu gosto de trocar porrada, mas eu derrubei já muitas vezes e finalizei. Então, o camarada que vai lutar comigo, ele vai fazer o quê? Vai só treinar em pé? Não vai treinar chão? Sinto muito, vai ser finalizado, irmão. Então, tem que treinar tudo. A gente é lutador de MMA. Na hora, a estratégia que vai fazer diferença mesmo, muitas vezes é aquilo que você nem planejou, mas você está treinando tudo todo dia. É uma constante evolução. Até porque minha carreira não vai acabar no meu adversário agora. Vou ter que lutar contra outro cara. Então, eu já tenho que estar preparado para outro cara, imaginando que ele pode ser de outro estilo. Então a gente tem que estar sempre em constante evolução no geral, não específico naquilo.
Acho que em específico é, para mim, é justamente naquele treino de sparring, que é você vai ajustar a estratégia do jogo e tentar ensaiar aquilo. E aí meus companheiros tentar imitar aquilo que a gente viu num vídeo ou outro, mas nunca é a mesma coisa. É. Chega lá na hora é mais fácil, porque meus amigos são muito mais difíceis. Todo mundo fala isso, né? Que o treino é muito mais fácil que a luta, né? Quando chega ali na hora de O lutar. contrário, o Ou ao contrário, contrário. é que a luta é A muito luta mais é mais fácil que o mole, treino. é Que o treino é pegado, muito depois mais. chega ali na luta é Oxi. mais suave, né? Mais tranquilo. Pô, demais. Os caras lá são bons demais, velho. É porque a galera não conhece eles. Mas eu só tô onde eu tô porque eu apanho todo dia pra eles. Eles são muito melhores do que eu. Se eu fosse o gostosão lá, filho, eu não ia evoluir nunca. Ia estar no lugar errado. Os caras me batem muito, são muito melhores do que eu. Por isso que eu tô ganhando tudo aí, por causa deles. Muito bom. Delano, me fala um pouquinho, você falou de anime aí, você traz uma referência sempre do seu chapéuzinho ali também de anime. O quanto que você acha que é importante ter essas referências? Eu sei que muitos atletas gostam e se inspiram ali, né? Até Maurício Ruff fala disso, tem Poliana Viana, a Adesanya também É, gosta pra caramba. Me fala um pouco assim sobre essa parte. a Poliana e o Adesanya são mais bravos nesse negócio, né? Porque fez até tatuagem e É. tudo mais. Eu sempre gostei muito, cara, me motivava muito, me faz rir, me faz relaxar, né? Eu acho também que a vida de adulto da gente, às vezes tira a gente um pouco essa parte jovial de criança mesmo, que a gente acaba perdendo. E isso não é bom pra gente. A gente tem que ter sempre aquela brincadeira, aquela coisa que vá trazer pra gente aquele espírito de criança que a gente tinha, de alegria mesmo. E os animes me davam muita esperança. Às vezes eu estava triste, ia ver um anime e sentia aquela alegria de criança e acabava criando, né, uma motivação ali. Vendo o Luffy, por exemplo, o Luffy quer ser o rei dos piratas. Ele tem uma tripulação, precisa de uma tripulação boa igual a do Luffy. E aí já fui mentalizando isso. E aí na luta do argentino, eu resolvi, contra o argentino, né, contra o Alan Vidalba, eu resolvi expor uma coisa que era mais minha, né? Que eu não ficava falando de anime pra todo Uhum. mundo. Que era uma coisa minha, que eu sou nerd, eu gosto de videogame, eu gosto de anime. Não era de balada, dessas coisas, não. Era o garoto nerd que ficava jogando. E aí eu quis expor. E isso ajudou pra caramba lá, o pessoal curtiu, fazer como se fosse um especial e tal. Mas hoje em dia eu não tô querendo mais ser conhecido por isso. Por isso que eu só fiz essa vez, naquela vez. Aí depois eu parei pra pensar, pô, eu não quero ser conhecido por isso. Até o Ruff, por exemplo, eu acho que ele fala menos Aham. também. Agora, eu quero ser conhecido assim como o Ruff tem sido conhecido no final de suas lutas, pregado o Evangelho de Cristo. Então, esse está sendo o meu maior propósito. E se for da vontade de Deus me colocar no evento internacional, que seja para honra e glória dele, para que o evangelho dele seja pregado, não só para que eu seja famoso ou para que eu ganhe dinheiro, para inflar o meu ego de dizer que eu sou o bonzão de artes marciais, não, não mais por isso. Já foi, mas não mais por isso. Se ele me colocar nesse cenário internacional, que seja para pregar o evangelho e se eu acabar me perdendo, eu já fiz até essa oração. E se for para eu me perder, que ele não permita que eu entre, que ele não permita que eu saia da presença dele. Então, além dos animes, antigamente era a minha maior motivação. Hoje a minha maior motivação tem sido Jesus Cristo. E assim, não deixei de acompanhar meus animes, não é essa a questão. Mas é só que hoje os animes têm o seu Uhum. lugar. No meu coração é Deus e a minha motivação tem sido Deus. Os animes é para eu relaxar, para eu brincar, para eu falar com um amigo ou outro, uma conexão com alguém, talvez. Mas hoje a minha maior motivação e pelo que eu quero ser conhecido é como aquele lutador cristão. Esse é meu maior objetivo dentro da organização hoje. Muito bom. Delano, então o que que a galera pode esperar da sua luta no Contender? Me fala um pouquinho sobre Ixi, essa expectativa. O que que a galera pode esperar de você ali nessa luta que vai vai, ser vai, o primeiro passo para entrar no UFC, que eu creio que vai vai acontecer. ser, ó, em nome de Jesus vai acontecer, se Deus permitir. Vai ser uma mistura aí, vão ter que olhar as outras lutas. Vai ser uma mistura de Jonas Bilharinho, da luta com Jonas, com a do Luciano Benício. Vai ser todos os golpes voador aí que você imaginar. Queda, tudo. Vou abrir o leque. Não vou me preocupar com nada. Vou sair jogando golpe a culha. Giratório, Superman, jab direto tradicional, joelhada voadora. Vai ser show mesmo, porque não adianta chegar lá ganhar nos pontos com o regulamento debaixo do braço, porque o Dana White não contrata. E se fizer coisa muito espetacular, pode ser que ele não contrate, caso do Jonas aí. Então, velho, eu vou chegar lá e vou soltar.
o que tiver aqui, vou só me divertir, sem culpa de nada. Pra eu não sair de lá, pô, eu deveria ter feito isso, Sim. pô, dá. Não, só vou soltar. Obviamente, não é uma loucura isso, pô. Isso é um esporte, tem estratégia. Não vou sair lá girando a roleta, apertando todos os botões. Não é isso, não é isso. O que eu quero dizer é que vocês podem esperar que eu não vou me segurar. Eu vou soltar tudo. Não vai ser uma luta muito parada. Eu vou querer animação, motivação. Esse é o meu objetivo. E, claro, que depende muito também do que o meu adversário vai querer entregar. Porque se ele ficar querendo fugir de mim e tudo mais, também Uhum. dificulta. Agora, se nós dois formos para o embate, acho que vai ser massa, tanto para mim quanto para ele, porque vai ser show. Mas é basicamente isso. Pode esperar que eu vou abrir a caixa de ferramenta mesmo, vou soltar todos os golpes possível, não vou ficar me segurando não, porque é o que eu falei. Ou você vence bem e ou não adianta você vencer no com É. relogamento debaixo do braço, porque ele não vai te É contratar. isso. Delano, então a gente fica no aguardo aí da sua estreia. Cara, eu te desejo uma ótima luta, que seja perfeito da forma como você espera. Fiquei muito feliz com esse papo. É só o primeiro aqui da nossa série apresentando alguns lutadores que vão lutar no Amém. Contender. Curti muito. Volte mais vezes aqui no Olhar da Luta. Da próxima, com contrato assinado Obrigado. e tamo junto. Amém. Receba, amém. Muito obrigado pela oportunidade de falar do meu trabalho. E sempre que me convidar, eu vou estar disponível aí. Bom trabalho aí. Obrigadão. Que Deus abençoe Valeu. aí.